Olá, pessoal! Meu nome é Simone Barnabé, sou de Ribeirão Preto, advogada por profissão e cantora por paixão. Sim, eu amo a música e as artes em geral. Hoje vim aqui contar para vocês a minha experiência como monitora do Teatro Pedro II, quando trabalhei por um mês voluntariamente na reinauguração desse teatro. Foi mágico. A música sempre fez parte da minha vida. Desde o ventre da minha mãe eu acho que já ouvia e gostava. Fui acalentada para dormir por músicas lindas que meus pais, avós e tios cantavam para mim. Meus pais adoravam ouvir, cantar, dançar e nos ensinaram, a mim e aos meus irmãos, a gostarem de música e aprender a ouvi-las, inclusive com o coração. Aos 6 anos de idade, eu conheci o Teatro Pedro II quando fui assistir a um filme do Mickey Mouse com meu pai. Achei uma sala enorme e uma tela gigante. Esse foi o meu primeiro contato com o Teatro Pedro II. Crescendo, vinha me interessar por outras músicas. As populares sempre me encantavam e eu aprendi a tocar violão e a cantar bossa nova. Depois, fiz um mergulho pelas músicas clássicas e eruditas, até que eu encontrei um mundo fascinante da ópera. E tomei uma das decisões importantes da minha vida. Ingressei no Coral Minas e aprendi a cantar. Lá em 1996, tive a oportunidade de trabalhar voluntariamente nas atividades para a reinauguração do Teatro Pedro II. E isso realmente mudou a minha vida. E é sobre isso essa videoaula, sobre esse tema, que hoje é intitulado Ressurgindo das Cinzas em Nome da Arte. Será uma viagem curta, mas repleta de emoções. Vamos lá? A primeira impressão é a que fica. Emoção diante da obra. Quando entrei no teatro restaurado pela primeira vez, senti um profundo respeito pelo lugar. Foi uma mistura de encantamento, surpresa, orgulho. Fiquei em silêncio por alguns segundos e agradeci por estar ali. Quanta coisa aconteceu naquele prédio, um prédio magnífico. Quantos risos, choros, gritos, aplausos. Quanta beleza, riqueza de detalhes. Quanta arte. Isso tudo estava impregnado nas paredes, no teto, no chão. E também, quantas conversas, política, poder. Enfim, também quanto descuido, quanto descaso, o abandono. A arte se calou nesse prédio. O apogeu. A construção do Teatro Pedro II foi inspirada em casas de espetáculos europeias e simbolizava o poder da sociedade cafeeira. O estilo arquitetônico do Teatro Pedro II foi concebido no período eclético
com uma linha desenvolvida a partir do Renascimento Europeu, consolidada no período barroco, observando os valores estéticos dos grandes teatros de ópera neoclássicos. A distribuição interna se assemelha à do Teatro Municipal de São Paulo, construído no início do século passado. A situação econômica da época, 1920, desencadeada pela cultura do café, mostrava que Ribeirão Preto vivia seu apogeu econômico, pois a cidade já possuía estrada de ferro, energia elétrica e um cinematógrafo, bem como beneficiava-se das novidades vindas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Desta maneira, foram construídos locais de convívio, como cassinos e o Teatro Carlos Gomes, um lindo teatro que infelizmente foi demolido em 1944. Esses locais de convívio eram frequentados pela elite da cidade, onde aconteciam bailes, apresentações teatrais, exposições artísticas, festas, banquetes e apresentações de grandes companhias de ópera. Já com a abertura industrial, a Companhia e Cervejaria Paulista, fundada em 1911, através de 3 sócios com espírito empreendedor e que viam na cultura uma força agregadora da sociedade e um alimento indispensável à alma da população. Pessoas além do seu tempo, que pensavam para frente. Eles então adquiriram terrenos para construir um conjunto de edificações composto por um teatro, um edifício de escritórios e um hotel. Esse conjunto arquitetônico, conhecido como Quarteirão Paulista, teve seu projeto executado entre 1928 e 1930, representando a riqueza da economia agroindustrial local, mais tarde tombado como patrimônio da cidade. No centro de Ribeirão Preto, na Rua Álvares Cabral, entre as ruas Duque de Caxias e General Osório, foi então erguida a mais bela edificação da cidade e do interior paulista, o Teatro Pedro II. Ao lado esquerdo, o edifício Meira Júnior, que hoje é o Pinguim 2, e ao lado direito seria construído o Hotel Palace, que naquela época se chamaria Central Hotel. Essas 3 edificações completariam e formavam o Quarteirão Paulista. Surgia o polo cultural da região, oferecendo espaço para apresentações artísticas de grande porte, como concertos, óperas e corpos de baile. O teatro foi inaugurado em 8 de outubro de 1930, com a apresentação do filme Alvorada do Amor, depois da Sinfonia O Guarani, de Carlos Gomes, e do discurso de apresentação do cinema falado. Após o intermezzo, nessa noite linda, ainda houve a apresentação de mais 2 filmes. Os jornais do dia seguinte não tiveram outra manchete enfatizando a beleza do teatro, totalmente lotado, a elegância do público e a riqueza da programação. Desde então, tornou-se uma referência cultural e artística para a região de Ribeirão Preto e palco de acontecimentos políticos e sociais. Durante 30 anos, o Pedro II levou ao palco o que existia de mais representativo da música erudita, mundial
em concertos, corais, solistas, operetas, recitais, teatro e temporadas líricas, óperas e balé. Em junho de 1933, a Companhia Lírica Internacional ofereceu ao público 4 magníficas óperas: Aida, Madame Butterfly, Tosca e La Bohème. Pouco a pouco, o teatro foi se consolidando como um templo de erudição e local de encontro da sociedade ribeirão-pretana e da região. Uma das características dos concertos da época eram as homenagens que a Orquestra Sinfônica prestava não só a nomes ilustres, mas a pessoas da cidade e a instituições beneficentes, para as quais eram destinadas a renda do espetáculo. A vida do teatro era dinâmica e alimentava os anseios do mundo artístico e do público de Ribeirão Preto. O declínio. O Teatro Pedro II foi um importante marco cultural e artístico da cidade e região até o final dos anos 60, pois o contexto político e social desta época era bem diferente de quando o teatro foi construído em 1930. Houve concorrência com a Cervejaria Antártica, que depois acabou comprando a Cervejaria Paulista. Houve a televisão, o surgimento de salas de cinema, a perda do poder econômico dos cafeicultores, as lavouras de açúcar e álcool em 1970. Enfim, muita coisa mudou. As pessoas mudaram, a política mudou, a cidade cresceu, os interesses econômicos suplantaram os da cultura. A administração do Pedro II, na década de 1970, autorizou uma série de mudanças no teatro, transformando-o em um cinema com 800 lugares. O prédio foi arrendado por uma companhia exibidora de filmes. Na sala principal, vários elementos decorativos foram destruídos. A plateia foi reduzida e placas de madeira encobriam camarotes, frisas e galerias laterais para transformá-lo em cinema. A Sala dos Espelhos virou uma espécie de escritório da companhia de filmes. O teatro perdia, assim, a razão de existir. Sua elegância e sua nobreza não existiam mais. A reforma roubou seu encanto. A cortina nunca mais se abriu. O palco ficou vazio de sinfonias, de bailarinas e de atores. Com a decadência do Pedro II, o prédio mudou de proprietário. Passou para as mãos da Cervejaria Antártica. E entre 1950 e 1970, era o subsolo utilizado como salão para bailes de carnaval e sala de jogos de bilhar. Esse espaço passou a ser conhecido como Caverna do Diabo. Sem manutenção adequada, o prédio foi se deteriorando pela ação do tempo e pelo descaso. O único teatro de ópera construído no interior de São Paulo e o terceiro maior teatro em capacidade de público do país viveu uma tragédia. O incêndio, no dia 15 de julho de 1980, começou pelo teto, às 20 horas e 25 minutos, por um suposto curto-circuito
durante a exibição do filme Os Três Mosqueteiros Trapalhões. Nesse momento, 80 pessoas assistiam ao filme, mas todos conseguiram sair a tempo sem se ferir. O fogo destruiu a cobertura, o forro do palco e grande parte do interior, comprometendo a estrutura do Teatro Pedro II. O abandono. Por causa do abandono do prédio, a parte elétrica não resistiu e desencadeou o incêndio em 1980. Quem sabe não teria sido a mão do destino chamando a atenção dos moradores da cidade para cuidarem de seu tesouro e lutarem para trazer de volta o teatro como em 1930. Em 3 horas de luta contra as chamas, restaram somente as cinzas da Belle Époque. As feridas ficaram expostas no coração do teatro e das pessoas que ainda sonhavam com o belo e requintado Teatro Pedro II. As manchetes do dia seguinte eram: Fogo destrói o Pedro II. Desde então, o prédio ficou praticamente abandonado em ruínas, se tornando local de moradia para moradores de rua por longos 16 anos. No aniversário de 50 anos do teatro, a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto reclamou seu palco preferido com um concerto na Esplanada. Foi bonito. O protesto reuniu os maestros Lutero Rodrigues e Isaac Karabichevski, em um público estimado de 10.000 pessoas. Lindo, porém, sem resposta. Mais tarde, empresários planejaram demolir o prédio e construir um banco no terreno, o que foi evitado por uma campanha de mobilização de artistas, intelectuais e políticos que se reuniram e foram até as autoridades e protestaram sobre a demolição. Deu resultado este protesto. Em 7 de maio de 1982, o prédio do Teatro Pedro II foi tombado pelo CONDEFAR, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. Foi tombado como patrimônio público municipal. Ninguém poderia mais destruí-lo, mais do que já estava. Mesmo assim, ainda demorou 7 anos para ser desapropriado e sua administração ser entregue ao município. A partir disto, artistas, intelectuais, cidadãos e políticos se reuniram, realizaram em Ribeirão Preto várias campanhas pela preservação do prédio e pelo resgate de sua função cultural. Reforma, restauração e modernização. No dia 11 de junho de 1991, deu-se início à primeira fase das obras de reconstrução, restauro e modernização do teatro, tendo a preocupação principal em manter as características originais do prédio. Em janeiro de 1993, começa a segunda etapa e a Prefeitura de Ribeirão Preto se envolve plenamente na reconstrução. Um concerto de música erudita, em abril de 1994, arrecada $10.000, provando a grande vontade do povo em recuperar um dos seus maiores patrimônios.
O projeto de reforma, restauração e modernização do Teatro Pedro II foi dividido em diversas etapas de trabalho e, durante 5 anos, consumiu o esforço de cerca de 1.000 profissionais, entre operários, engenheiros, arquitetos, artesãos e restauradores. A reconstrução do teatro foi uma obra de muitas mãos, e esse esforço conjunto foi decisivo para que o Teatro Pedro II fosse recuperado com todo o seu esplendor e magia. A primeira etapa de reforma foi um trabalho que não se restringiu apenas a reerguer e recompor o design projetado 60 anos antes, mas o de atingir ao máximo a fidelidade da obra original à planta, inspirada nos grandes teatros de ópera do país, arquitetados na linha da composição do l'Opéra de Paris. Fazer ressurgir essa relíquia significou um trabalho delicado, feito com suor e com o coração, aliado ao compromisso de devolver o mesmo teatro que, no passado, sustentava a cultura e a erudição da cidade. Muitas modificações e principalmente muita modernização está presente no novo Teatro Pedro II, como por exemplo a colocação de 780 sprinklers, que são chuveiros automáticos ativados pelo calor distribuídos em todos os pavimentos. A reforma estendeu-se a todos os pavimentos, dos 3 subsolos aos 4 andares, abrangendo piso, mobiliários, cúpula, palco desmontável, instalação de elevadores e elevadores de palco para instrumentos. Palco móvel para orquestra que se eleva de um fosso. No entanto, o maior registro dos ares modernos do Pedro II está no forro pintado de verde musgo, uma obra de arte projetada pela artista plástica Tomi Otaki. 2 cúpulas sobrepostas com 20 metros de diâmetro, executadas em gesso gypsum, que formam uma escultura que lembra os movimentos disformes da água, destacando-se na arquitetura imponente, equilibrando o novo e o antigo. Essa obra sustenta um grande lustre de cristal com 2,70 metros de altura e 2,20 metros de largura, em forma de gota d'água, iluminando o ambiente da plateia. A Sala dos Espelhos, ou foyer, foi todo reabilitado e é um dos maiores requintes do teatro, onde se encontram as peças mais representativas do tempo em que o teatro foi erguido, 1930. Tendo um pé direito duplo, com abertura para os balcões, e das 6 fiadas de espelhos que recobrem as paredes, 3 foram preservadas e restauradas por serem de cristal bisoté italiano. As demais permanecem em vidro nacional, como à época da construção do teatro. Restaurado, o foyer ganhou uma nova utilidade, abrigando apresentações de orquestras de câmara, solos instrumentais, recitais de canto lírico e espetáculos de público menor, pois, em 1930, esse espaço era usado para a plateia descansar enquanto aguardava as trocas de cenário de peças teatrais e óperas. O teatro ganhou uma pequena sala com 200 lugares no primeiro subsolo, chamado Auditório Meira Júnior. É um teatro de câmara que tem a acústica totalmente isolada da plateia principal, o que permite atividades simultâneas nos 2 palcos. Sala de balé. O 4º pavimento foi todo adaptado para abrigar um futuro corpo de baile com uma completa e moderna infraestrutura para ensaios. A reinauguração.
Finalmente, em 18 de maio de 1996, o Teatro Pedro II abre suas portas para receber a população de Ribeirão Preto. Formaram-se filas imensas na esplanada do teatro para a visitação do mesmo restaurado. Nesse momento da história, eu, que aguardava na fila há 50 minutos para visitar o teatro, resolvi procurar a organização e me coloquei à disposição para ajudar no processo de reinauguração. Voltei para casa com 2 camisetas de uniforme e uma apostila com todas as informações e dados sobre a revitalização e modernização do teatro, para ser estudada até a manhã seguinte. Foi um prazer estudar sobre esse gigante magnífico. Assim começou efetivamente a minha história com o Teatro Pedro II. Foi um mês de visitação e espetáculo. Aprendi muito com tudo que aconteceu durante o dia e a noite, antes, durante e depois dos espetáculos. Um verdadeiro presente para a vida. Assisti a peças teatrais com atores famosos, balés, corais, orquestras, orquestra de câmara, apresentações instrumentais, monólogo e etc. A programação de espetáculos foi até 7 de julho, mas o dia oficial da reinauguração do Teatro Pedro II aconteceu em 19 de junho de 1996, dia em que Ribeirão Preto completava 140 anos. Houve uma surpresa. Esse espetáculo foi transmitido ao vivo para todos de Ribeirão Preto. E todos que não puderam ou não couberam no teatro assistiram de suas casas, como os meus avós, por exemplo, que foram privilegiados por essa surpresa. Foi uma noite de gala. As pessoas usaram trajes elegantes e os perfumes davam o tom da importância de terem de volta a casa de espetáculos mais querida da cidade. E assim, foram bem recebidos pelo teatro elegante por excelência. Assim, as cortinas do, hoje, segundo teatro de ópera do país em capacidade de público, se abriram e se abrem durante todo o ano para o público, o que faz do magnífico espaço uma atração para Ribeirão Preto e para as cidades da região, palco para orquestras do Brasil e de todo o mundo. A contribuição do teatro não se restringe apenas ao público. Estende-se aos artistas populares e eruditos, que sempre encontrarão uma plateia receptiva, calorosa e ávida por entretenimento e alimento cultural. Muito obrigada, Teatro Pedro II. Você enriqueceu a minha história e a vida de todos nós.